Ok, então estamos já gravando, né, pessoal? Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço a Vanessa aí pelo convite, né, para essa reunião remota aí da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. Meu nome é Franciele Jacis Arantes, eu sou fisioterapeuta formada lá em 2012. Assim que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em gestão em saúde pública aqui na minha cidade. Depois eu participei de um aprimoramento de nível superior aí no Departamento de Nutrição e Saúde da UFV. Logo depois também passei, né, fiz uma pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica lá na UFMG. Nesse meio tempo aí, eu e meu marido, a gente criou a Impulse Fisioterapia, né, que é uma clínica que a gente tem aqui na cidade de Ubá. Após, né, muito estudo e tudo, a gente tem dentro da fisioterapia também, como na medicina, né, as subespecialidades aí. Então, após 2 anos de formado, a gente pode fazer uma prova de especialista. E aí nós prestamos a prova para fisioterapia traumato-ortopédica, passei. Depois, em 2021, passei no mestrado aí na UFV, na Educação Física, que foi onde eu conheci a Vanessa. A gente está fazendo um trabalho aí, né? O meu mestrado é sobre o ciclo menstrual e o desempenho físico das mulheres. E aí, né, a gente trabalha aí com um grupo de estudo e pesquisa em exercícios físicos e saúde da mulher no Departamento de Educação Física. Também sou especialista, tentei também a prova de fisioterapia esportiva também. E aí hoje sou sócia da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E também sou membro do NDE, do curso de fisioterapia aqui da Unifagoc, de Ubá, e professora do curso de Educação Física e Educação Física e Fisioterapia aqui da Unifagoc. E aí, pessoal, o que eu trouxe para vocês quando a Vanessa me convidou para dar essa palestra, né? Conversar com vocês aí. Eu pensei no que a gente tem de mais complexo nas lesões esportivas, né? Então, eu ia falar de lesões esportivas e suas complexidades. E aí a gente sabe que as lesões nos esportes, né, elas causam grandes prejuízos aí financeiros e táticos para os times, né? E além de tudo, elas vão interferir na saúde dos atletas. E aí a gente tem um exemplo no futebol que é o custo anual de lesões aí na liga inglesa, que foi de 74 milhões de libras. E além disso, a gente sabe que a incidência de lesão muscular, ela permanece inalterada aí durante 7 temporadas no futebol da Europa. E a gente tem esses dados aí que a gente tem, né, das incidências de lesões, eles são muitas vezes relacionados às intervenções voltadas para reabilitação e prevenção. Só que a gente sabe que a maioria das vezes elas não estão sendo eficazes. Por quê? Porque a gente continua tendo lesões nos esportes aí. E aí, essa menor eficácia, né, ela poderia ser justificada aí pela uma inconsistência existente na literatura, referente à identificação dos fatores de risco. Pois a forma com que essas lesões esportivas têm sido estudadas, as suas análises são empregadas, elas são pautadas em um paradigma reducionista. Então, as pessoas, elas pensam que a lesão, igual eu coloquei aí na figura para vocês, a gente tem uma questão aí de um valgo dinâmico de joelho, tá? O que acontece no valgo dinâmico? A gente tem a rotação interna, né, do fêmur, a rotação de uma adução interna do fêmur, a gente tem uma abdução do joelho, uma rotação externa da tíbia e muitas vezes uma eversão do tornozelo, certo? E aí a gente, às vezes, vai ter lesões relacionadas ao ligamento cruzado anterior, mas não são só elas que vão fazer essa lesão, né, no joelho aí. A gente tem outros fatores incluídos. E aí, novamente trazendo nessa figura, ela vai ilustrar para vocês aí os diferentes fatores que vão levar ao valgismo de joelho, tá? E aí, nessa visualização, ela permite a gente entender uma disfunção comum na clínica e avaliada, né, por nós fisioterapeutas, que pode ser uma interação de diferentes fatores. E aí, por isso que os profissionais, eles devem avaliar a causa de cada disfunção. Então, pensando no nosso atleta lá do futebol, né, que teve todo esse processo aí biomecânico, né, de fator associado, quando a gente chega aqui na clínica para a gente,
o que a gente vai avaliar desse indivíduo? A questão biomecânica. E a questão biomecânica, ela não está envolvida apenas no gesto esportivo, ela está envolvida dentro da capacidade que esse indivíduo traz para a gente. E qual que é essa capacidade? É a capacidade de tronco dele, se ele tem, às vezes, alguma fraqueza de abdutores de quadril, como que é a ADM de dorsiflexão dele, como que é a rigidez de rotadores externos de quadril dele e como é o alinhamento perna-antepé, tá? Isso tudo aí são fatores biomecânicos, né? E a gente tem vários artigos que contemplam esses fatores e que nos dão referência para isso, tá? Dentro da fisioterapia, a gente tem vários estudiosos que dão referência de boa qualidade para a gente aí. Porém, a gente tem alguns outros problemas em que a gente não consegue avaliar tão bem ainda, que é o quê? É o controle neuromuscular no indivíduo e muitas vezes a demanda cognitiva desse indivíduo. E aí, quais os outros fatores também individuais que a gente tem que são extremamente relevantes, né? A gente tem aí a qualidade do sono, a alimentação do atleta, o recovery, né, que é o descanso dele também, que tem relação também com o sono, a saúde mental desse indivíduo, né, e a motivação pessoal. Além da motivação pessoal, a gente tem a motivação financeira pessoal, que é extremamente importante, porque muitos dos nossos atletas, né, e a gente diz, vamos dizer aí, atletas realmente de ponta, eles só fazem isso. Aquilo, além de, para a gente, às vezes pode ser uma atividade de lazer, mas para eles é uma atividade laboral que leva dinheiro para dentro da casa deles, tá? E aí eu trago para vocês também duas figuras aí, que é uma com relação ao que pode levar à restrição do sono nos atletas, né? Isso aí são os estudos mais novos aí. Até dentro da educação física e na UFV, o professor, se eu não me engano, é o Everton, ele tem trabalhado isso, né? Feito essas avaliações do sono. E aí a gente percebe que fatores que podem alterar o sono do atleta é o estresse, os hábitos de sono, que hoje em dia a gente é muito de tela, principalmente a tela dos celulares, né? O paciente que sente dor também, que às vezes tem dor crônica, isso pode alterar, né, a questão do sono dele. O horário de treinamento também, qual que é o melhor horário para ele treinar. As competições, então, em que fase da competição que ele está, na pré-temporada, na pós-temporada, ele está dentro, né, realmente de horários de competição. As viagens também dele, né, como que às vezes, muitas vezes, o fuso horário pode atrapalhar as questões de sono desse atleta. E, além de tudo, os quartos desconhecidos. A gente tem um incidente lá na Copa do Mundo, né, que muitos dos nossos jogadores tiveram dor lombar. E aí, a gente achava que era por conta do colchão, que era por conta de outras coisas. Não. Na verdade, aquilo foi o quê? Eles demoraram a ir, né, a se deslocar para o país da Copa, no qual tinha um fuso horário diferente também, né? E nessa época houve também um aumento de carga de treinamento desses atletas. Então, por isso, eles também geraram essa questão de dor crônica, desculpa, de dor lombar, né? Então, as dores, né, as lesões, elas estão associadas a questões multidimensionais. E aí, como a gente fala de questões multidimensionais, a gente traz aí para vocês, né, na imagem a seguir, um joelho, né? Então, ali no joelho, a gente entende que, por exemplo, eu posso ter uma lesão no joelho, uma lesão de menisco, vamos dizer assim, que é uma lesão que talvez ela não me limite tanto numa prática esportiva ali. E aí, após essa lesão de menisco, eu tenho a questão do atleta, dele entender aquilo. Quais são as crenças que ele traz para mim? Quais são as percepções? E quais são as atitudes dele frente ao problema? Então, a gente está lidando com a parte do bio dele, do mais interno, da unidade menor, que é a unidade a gente pensando no quê? No tecido dele. Porém, a gente tem a parte, né, do psico, que vem o quê? Com relação ao nível dele cultural, a cultura que ele traz, a estrutura social em que esse nosso atleta está inserido, né? E aí depois vem a parte social dele, no qual a gente tem a associação com relação
a governança. Então, como que é a questão da direção do clube? Como que é a questão aí da estrutura do clube? Como que é a questão com relação ao orçamento desse indivíduo quando ele para por conta de uma lesão? E também tem uma questão também maior ainda, que é a questão do país, do sistema de saúde pública, da nossa popularidade com relação ao esporte. É um esporte popular, não é esporte popular? Esse esporte, ele tem condições financeiras, né? É um esporte com boa rentabilidade para esse indivíduo, e a situação socioeconômica do indivíduo como um todo aí. E aí a gente tem que fazer também, dentro do programa, né, de lesões aí, de cuidado com as lesões dos nossos atletas, a gente tem que pensar no monitoramento de carga dele, tá? Então a gente tem o desempenho do indivíduo, tem os determinantes ali, os objetivos do nosso treinamento, né? Temos exercícios, a organização, a qualidade, a quantidade. E aí eu venho falar para vocês de carga externa. E vou fazer uma brincadeira aqui que o meu professor Oswaldo fala muito: guardem no coração, porque na cabeça a gente esquece, tá? Quem quer trabalhar com a parte esportiva tem que entender de carga externa e de carga interna. E o que é a carga externa que a gente tem aí? A carga externa de treinamento, ela é definida como trabalho físico prescrito no programa de treinamento, determinado pela quantidade, a qualidade e a organização dos exercícios impostos. Portanto, as medidas de carga externas, elas são específicas para cada contexto de treinamento, tá? Então, um exemplo aí é no caso do treinamento resistido. Imagina lá na academia, tá? Então, a gente pode considerar aí a carga, o peso que aquele indivíduo pega como uma resistência externa, certo? Logo, de maneira análoga, os esportes coletivos, a carga externa pode ser descrita como a distância total percorrida, a distância percorrida por faixas de velocidade específicas, a quantidade de aceleração e desaceleração. E aí, quando a gente pensa nisso, automaticamente vocês vão guardando isso na cabeça de vocês, porque é importante eu pensar em acelerações e desacelerações, porque elas podem causar lesões, né? E aí eu tenho também um contexto diferente, porque se meu atleta é um meio de campo, por exemplo, no futebol, provavelmente ele vai correr mais, né? Se ele é um volante. Então, esse contexto dele determina algumas coisas importantes para mim aí também. E aí, outras também medidas, né, de cargas externas aí que a gente tem é a duração, o número de repetição e a potência. Com relação à carga interna, né, o que a gente tem? A resposta psicofisiológica do atleta durante a realização do exercício. Então, a partir da interação de carga externa com as suas características individuais e seu estado. E aí, como exemplo, né, de medidas mais comuns dessa carga interna, a gente tem os impulsos de treinamento a partir de zonas de frequência cardíaca. Então, vamos pensar aí em maratonistas, né? A percepção subjetiva do esforço, que é a PSE, provavelmente vocês já viram como que é uma PSE de cada sessão, né, de exercício. O consumo de oxigênio também, a variabilidade da frequência cardíaca, a concentração de lactato também, são outras medidas que podem ser realizadas, né, durante o exercício. E também são medidas, né, de carga interna de treinamento aí. E aí, pessoal, eu trago uma coisa para vocês, que é agora que a gente vai falar um pouco mais da complexidade das lesões, porque a gente tem a lesão como algo muito pequeno, muito singelo. Então, se eu tenho um valgismo de joelho, se eu prendi meu pé em cadeia cinética fechada, rodei, fiz um pivô no joelho, automaticamente eu tenho uma lesão. Mas não é tão simples assim, tá? A lesão, ela vem de vários outros fatores. E aí, o modelo tradicional, né, sobre a etiologia das lesões esportivas, ela assume essa associação direta entre os fatores de risco e a ocorrência, né, da lesão. Entretanto, essa lesão é inerente e complexa e ela depende de uma interação de múltiplos fatores aí relacionados com a demanda imposta sobre o atleta e a capacidade desse atleta de lidar com energias mecânicas durante a prática esportiva.
Então, os estudos aí sobre, né, sobre as causas das lesões, eles são baseados nesse modelo tradicional, que apresenta resultados para nós aí inconsistentes, pois eles não consideram as interações e a complexidade de uma lesão. E aí a gente tem esse modelo aí, que é o modelo relação capacidade e demanda. E a lesão esportiva, ela depende de inúmeros fatores relacionados com a capacidade do atleta ou do tecido biológico de suportar a energia mecânica imposta durante a prática esportiva. E vejam bem aí, eu trouxe essa atleta do vôlei, saltadora. Então, na hora que ela cai ali, a gente percebe que o joelho dela faz um valgo dinâmico, né? E é esperado isso. E é esperado muitas vezes quando a gente pede um paciente para agachar ou um atleta para agachar com uma carga alta, que ele faça um valgo dinâmico de joelho. É esperado que o tecido dele se deforme daquela forma, certo? Porém, o maior problema é quando a gente tem uma capacidade menor que uma demanda. Essa capacidade sendo menor e uma demanda alta de salto, imagine que ela não tivesse uma força muscular suficiente e que ela continuasse sendo uma atleta saltadora. Automaticamente correria um risco muito gigante aí, muito grande, de uma lesão, né, de joelho ali. E aí, vejam bem, aí também trago para vocês que a magnitude do estresse imposto no tecido depende do nível de competição ou treinamento, do tipo de esporte, né? A existência de atributos físicos que concentram a energia em uma determinada parte do corpo. E o uso de equipamentos e a velocidade dos movimentos. Então, eu trouxe aí para vocês o ginasta aí, né? O Diego Hipólito, que ele teve várias lesões durante um tempo, e mais ainda, eu quero que vocês analisem a segunda e a terceira imagem aí, que são imagens que mostram para a gente o desespero dele, né? E nessa época que ele teve muitas lesões, a gente tem a questão também da parte que ele teve muito estressado, né? E ele teve depressão. Então, aí também a gente vê que vem outros fatores associados, não só os fatores que implicam na demanda do esporte, né? Mas também da capacidade dele, que a capacidade também pode estar influenciada por fatores aí relacionados ao psicossocial dele. E então, para ficar mais interessante, mais bem explicado para vocês aí, outra coisa também que quem vai trabalhar com a parte esportiva deve conhecer é sobre conceitos também de demanda e de capacidade. Então, o conceito de demanda, ele consiste em um aumento do estresse sobre o sistema muscular esquelético e pode ter origem tanto em fatores internos quanto externos desse atleta. E a habilidade, né, do sistema músculo-esquelético em gerar, transferir e dissipar essas forças, ela define a capacidade, no contexto dentro desse nosso modelo aí, de relação capacidade-demanda, tá? Passar? Ótimo. Então, a proposta central do nosso modelo aí, desse modelo que é trazido aí por muitos autores, é que a falha estrutural ou a falha tecidual do corpo ocorre quando a demanda é maior do que a capacidade. Então, se a gente colocar numa balança, né, e eu acho que vocês têm que entender isso, até mesmo para vocês conseguirem explicar para os atletas que vocês trabalharem, mas eu digo também num contexto geral, porque muitas vezes aqui na clínica eu apresento para os meus pacientes também essa questão de demanda e capacidade. E imaginem só, vamos falar aí de um trabalhador de fábrica que trabalha o dia todo, por exemplo, pegando peso, né? E aí a demanda dele ali na atividade é muito alta, porque ele precisa ter força para agachar, ele precisa ter força de tronco, de membros superiores, para que ele pegue o peso e conduza ele a um outro lugar, certo? Porém, se esse indivíduo ele não tiver uma capacidade bacana, uma capacidade muscular boa, automaticamente ele teria lesão. Então, o que hoje em dia é importante a gente fazer também com essas pessoas? É aumentar a capacidade física delas. Então, por isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas o quão é importante
fazer exercício físico. E aí, imaginem o atleta que já faz exercício físico. A gente precisa explicar para ele que ele precisa aumentar as capacidades físicas, pois a demanda esportiva dele, né, é muito alta. E quando ele aumenta a capacidade física dele, ele tem a condição de dissipar energia e transferir energia mecânica, tá? E um exemplo também básico de dissipação de energia e de transferência de energia mecânica, imagine um atleta de CrossFit. Ele faz o jump box, né? Que é o pular na caixa. E quando o nosso atleta, ele pula e ele faz muito barulho na caixa, então ele dá uma pancada forte na caixa, a gente percebe ali que não houve dissipação de energia, que a energia foi acumulada, por isso a gente tem aquele aumento, né? Fica mais audível. Porém, quando aquele atleta ele consegue saltar, e a gente fala que ao amaciar o toque na caixa, automaticamente a gente tem uma dissipação maior de energia, né? E aí a gente tem uma transferência mecânica melhor. E aí não vai ter uma tendência a gerar um estresse no sistema músculo-esquelético dele, tá? E aí isso vai o quê? Melhorando o desempenho dentro das atividades físicas funcionais dele. Então é importante também a gente pensar no treino também, no entendimento do treino específico da função daquele atleta. É importante a gente identificar quais os movimentos o nosso atleta faz. Então, portanto, né, o entendimento da lesão esportiva requer um olhar para fatores que, em conjunto, tornam a relação de capacidade e demanda desfavorável, afetando o potencial do atleta para manter a integridade do sistema músculo-esquelético no contexto de suas atividades. Essa imagem aí, continuando, tá, pessoal? É uma figura que ela mostra uma visão integrada sobre a questão da demanda, capacidade, o desempenho físico do atleta, né? E a saúde aí dentro do esporte. As setinhas pretas aí, elas vão representar as relações negativas que a gente tem. E às vezes vão representar as questões positivas. Então, começando aí com a setinha 1, a gente percebe que com o equilíbrio ideal entre dois construtores, no caso aí a capacidade e a carga, um estímulo de treinamento apropriado irá gerar, né, benefícios tanto para o desempenho quanto para a saúde do atleta aí, a gente pensando na setinha 2 agora, tá? Na setinha 3 aí, a gente vê que a capacidade de um atleta determinará qual a carga e em termos de volume, intensidade e frequência ele será submetido. E logo em retorno aí, né, a nossa setinha 4 é aplicar a quantidade correta de carga, vai beneficiar, né, a capacidade desse atleta. Por exemplo, à medida que a força, a resiliência mental, a massa óssea e as capacidades físicas desse indivíduo vai aumentando, automaticamente a gente consegue também aumentar a carga de treinamento dele. Na setinha aí, na setinha 5 aí, né? A capacidade de carga do atleta, bem como o equilíbrio entre ambos, são influenciados aí pelo contexto e pelo ambiente. Isso aí significa que o equilíbrio entre a carga e a capacidade hoje pode ser mudado amanhã, devido ao quê? Devido à flutuação na fadiga, no estado mental e na motivação desse indivíduo, certo? Então, quanto maior a capacidade do indivíduo, maior a carga. E quanto mais a gente trabalha também uma carga externa com ele, uma carga física de capacidades, automaticamente ele também consegue aumentar a carga de trabalho dele, a carga na parte esportiva. A nossa setinha 6 aí, ela é uma setinha negativa, né? Então, quando a carga está desequilibrada com a capacidade, existe um maior risco de efeitos prejudiciais para a saúde, como lesões ou doenças. Tais efeitos negativos podem ser originados de excesso ou falta de carga, tá? O excesso de carga, ele é interessante porque quando ele está realmente acima do potencial do nosso atleta, a tendência desse atleta é ter muito problema de via aérea superior. Então, o nosso atleta vai aparecer muitas das vezes gripado, né, nariz escorrendo,
Então, isso são dos alertas que a gente tem com relação ao atleta. Então, a imunidade dele tende a cair quando ele tem um aumento de carga abrupta, tá? Então, vale a pena também a gente ter isso em mente. Então, percebeu que o atleta começou problemas de via aérea superior, gripe, nariz escorrendo, pode ser que a gente tenha aumentado demais a carga dele, ou pode ser que ele esteja numa fase que está aumentando demais a carga. E aí, a hora da gente o quê? Puxar um pouquinho para trás. Às vezes o atleta aparece com herpes, aparece com outras lesões, a gente tem que logo também acender a luzinha aí e prestar atenção. Com relação à nossa setinha 7 aí, uma setinha positiva, né? Quando a gente tem uma saúde positiva, uma saúde que está bem, ela vai, na verdade, afetar positivamente o desempenho desse atleta, tá? Então, quando o atleta está bem, em vários sentidos, o mental, a parte de imunidade, logo a gente vai ter um desempenho positivo desse atleta. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, a saúde, quando ela está abaixo do ideal, ela também pode afetar negativamente, né, o desempenho, né, por meio da redução da capacidade ali dele de executar realmente até a prática esportiva dele. E a nossa nona aí também negativa, né, é que a saúde abaixo do ideal também gera uma redução da capacidade do indivíduo, tanto de força, de estresse, alterações na integridade também do tecido. Ok, então. Então, pensando em tudo isso que eu falei para vocês, a gente sai de um modelo reducionista, tá? Que, na verdade, ele era uma referência para nós, porque a gente vem de um modelo que a gente fala que é um modelo muito pequeno. É um modelo que a gente trazia vamos dizer assim, um modelo biomédico, tá? Que é o quê? Muitas vezes eu recebia pacientes aqui com uma lombociatalgia, né? Então, quando eu pensava em lombociatalgia, aqui ao receber meus pacientes, eu pensava que ele tinha algum problema na coluna. Só que eu não levava em consideração nenhum dos problemas do nosso atleta ou do meu paciente que chegava aqui, certo? E aí, a gente só pensava por um exame. A gente, então, só tinha que olhar. Então, se pegava um raio-x, visse que tem uma diminuição da redução ali, ou pegava uma ressonância magnética, que eu vi que tinha uma hérnia, automaticamente eu falava assim, não, já sei o que é. É uma hérnia de disco, uma lombociatalgia, é uma hérnia que ela está comprimindo, uma raiz nervosa que está dando dor na perna. Não, tudo bem. Mas se aquele cara, ele brigou com a esposa dele, se o filho dele tem feito raiva nele, se ele tá com problemas no trabalho, se ele está deprimido, se ele tem diminuição das capacidades físicas dele, automaticamente ele pode ter uma dor na coluna. Então, ele tem uma dor lombar e muitas vezes eu não sei a causa, porque a causa é o quê? Multifatorial. E aí, pensando nisso, surgiu esse modelo de um paradigma de complexidade, né? Que aplicado às ciências biológicas define o organismo é um sistema complexo, constituído de processos interativos, em contraste com uma visão reducionista, que reconhece como uma máquina composta por partes. E aí a Natália Bittencourt, junto a mais 3 fisioterapeutas e professores ali da UFMG, eles criaram, né, os sistemas complexos para nós aí. E aí as principais características dos sistemas complexos relacionados à lesão esportiva, né, que eles são sistemas dinâmicos, abertos, com elementos de interação, nos quais os novos comportamentos surgem e não podem ser entendidos pelas propriedades de elemento, mas sim pelas interações estabelecidas entre eles. Então, entendido tudo isso aí, então a gente sai do modelo reducionista, né? A gente vai para um modelo de complexidade. E qual que é essa aplicabilidade da complexidade na lesão esportiva? Então, o paradigma de complexidade sugere que a complementariedade dos métodos quantitativos com o qualitativo e da análise local como da global. Então, a gente vai ver com números, com qualidade, vamos ver tanto a questão local quanto também a questão global. E o estudo da lesão esportiva sobre o paradigma da complexidade necessita que o atleta seja analisado como um sistema complexo. E aí, um exemplo para vocês é a lesão de isquios tibiais aí que eu venho trazendo para vocês. Então, trouxe até
essa lesão aí no beisebol, né? Que eles têm que fazer tiros e aí eles têm que fazer uma grande aceleração e logo uma desaceleração, né? Então, por exemplo, aí, durante uma pré-temporada, um atleta ele pode apresentar uma fraqueza acentuada e um comprimento diminuído aí de flexores dos joelhos, dos isquios aí. E aí ele não tem nenhuma história, gente, de estiramento nessa musculatura, tá? E aí na semana da lesão, ele vira para a gente e classifica como a recuperação dele, né, durante os treinos, como boa na escala, né, na escala subjetiva de Borg. E aí, o estiramento dos isquios tibiais dele ali, ele pode ocorrer devido à interação entre a fraqueza que eu falei, né, com o tipo de treinamento físico durante aquela temporada. E apesar dele falar para mim que ele tem que ele me dá uma informação que ele está com uma boa recuperação muscular, né, a força pode estar num limiar muito baixo do adequado para aquele atleta. Durante os treinamentos, né, de corrida e de alta velocidade, por exemplo. Então, além do atleta ter um perfil também psicológico de grande motivação e disciplina, o estímulo do treinamento ele pode ser um gatilho para essa lesão. Uma vez que o atleta também estando, às vezes, desmotivado, ele não irá realizar os exercícios com boa intensidade. Então, o que quer dizer? Se eu tenho meu atleta e ele nunca teve lesão de isquios, mas eu, nos meus testes, na minha avaliação física, eu percebi que ele tem uma diminuição de força de isquios tibiais e ele tem uma diminuição do comprimento dos isquios tibiais também, aquilo já me chama atenção para uma possível lesão, tá? Porém, quando eu pergunto para ele se ele está bem, né, com a escala subjetiva, se ele me fala assim que ele está bem, existem vários fatores para ele me falar aquilo, ou até mesmo mentir para mim que ele está bem, e muitas vezes não estar bem, né? Poder estar se sentindo pressionado por algum fator e falar para mim que está bem. E automaticamente eu vou ter essa avaliação subjetiva aí de qualquer forma. Então, todos esses fatores que ele me fala devem ser juntados e juntos também com essa prática esportiva dele. Então, é um atleta que corre, que ele acelera e tem que desacelerar. Automaticamente, ele vai criar um risco maior de lesão. E aí, onde que eu coloco esse risco de lesão deles aí? Que é o que a Natália Bittencourt fez, né? Ela criou um modelo de complexidade para as lesões esportivas, que se chama rede de determinantes. E aí ela é composta por fatores de diferentes níveis e peso. Então, se vocês verem aí, as linhas escuras são interações fortes e as pontilhadas são as interações mais fracas que a gente tem aí. E as setas também, elas demonstram a regularidade que leva ao perfil de risco ou de proteção para a emergência da lesão ou adaptação. E aí eu vou trazer para vocês agora exemplos aí de como que a gente vai analisar esse perfil. Veja bem aí na rede de determinantes para uma ruptura de LCA. Na figura A gente tem um atleta praticante de basquete. Na figura B, a gente tem uma dançarina clássica, né? Uma dançarina de balé. E aí, se vocês verem a teia de determinantes delas aí, né? Elas são diferentes. Algumas coisas são básicas, mas veja bem a questão da fadiga na atleta praticante de dança, né, clássica, e a fadiga na questão do praticante de basquete. A fadiga para a nossa bailarina ali, ela é muito maior, ela tem maior interferência no risco de lesão do que para o basquete. E o que isso demonstra para a gente? Demonstra que a cada esporte a gente tem que olhar a individualidade dele. E mais ainda, a gente tem que olhar a individualidade do atleta, porque quando a gente pensa em esporte coletivo, o goleiro tem uma demanda diferente do volante, por exemplo, no futebol. Então, automaticamente, a gente tem que analisar eles de forma separadas, tá? Outro aí que eu trago para vocês é com relação à lesão no rugby, tá? A fadiga, novamente, sendo uma questão muito aí, a fadiga está relacionada a vários fatores biopsicossociais, a vários fatores com relação ao sono desse indivíduo, então, com relação ao recovery dele mesmo, tá?
Temos aí também a relação também com a carga de treinamento ali, né? Com esse do rugby é interessante que ele traz também a questão da técnica. Então, vale a pena também a gente avaliar a técnica e saber um pouco da técnica do esporte do atleta, para a gente saber se aquilo pode ser um risco de lesão ou não. Por exemplo, o tênis, né? O tênis é um esporte extremamente complexo, que se a pessoa ela realmente não tiver uma questão de dissipação de energia, de controle neuromuscular, ele pode lesionar, porque o impacto é muito grande. E mais ainda porque a gente usando uma raquete, né, a gente aumenta o braço de alavanca e automaticamente eu costumo ter que fazer mais força ou na hora de receber a bolinha em contato com a raquete, ter mais também energia, né, para a região do antebraço também. E aí a gente tem também, isso daí é muito interessante, né? Que é a parte no Barcelona. Então, assim, o clube de futebol, né, espanhol, lá, o Barcelona, ele publicou um guideline aí de lesão muscular, tá? A gente falou ali de LCA, a gente falou de outras lesões no contexto geral, mas tem também as lesões bem específicas, né? As lesões musculares aí. E aí eles montaram, né, uma rede de determinantes aí, usando os principais fatores de risco publicados aí dentro da literatura, né? E os mais relevantes aí foram lesões prévias, né? A fadiga e a força muscular. E a fadiga é o resultado de carga externa e interna, que é influenciada pelo nível, né, de carga de treinamento aí do atleta. E a lesão prévia, ela pode interagir com as quantidades de força e aumentar os desequilíbrios também, né? E podem ser também potencializados muito por conta também da mobilidade do atleta e até da idade desse atleta também. Então, dessa forma, a lesão ela pode ocorrer não pela ação direta de um dos três fatores, né? Mas também pode ser de uma forma isolada. Mas também existe muito mais a percepção de que ela é pela interação entre eles. E aí, mais à frente ainda, o que eles têm feito? Outra teia de determinantes aí para a gente entender um pouco da complexidade de lesão. Que eles usam, né, a rede de determinantes, tá? Porém, eles também já colocam se vai ter um risco de lesão, né? Se existe um perfil de risco, se já foi exposto aquele perfil de risco, se esse indivíduo ele vai ter uma recidiva, né? Talvez de lesão, e automaticamente ele vai ter realmente a lesão, ou se ele vai ser exposto e realmente não vai ter lesão nenhuma, tá? Então, isso também pode acontecer. E aí, pessoal, o entendimento, né, das lesões esportivas sobre a ótica da complexidade promove um avanço metodológico e clínico. Nesse sentido, né, novos métodos podem aumentar nosso poder explicativo e nos ajudar a identificar os atletas de alto risco de lesão, que, por sua vez, pode fomentar informações para a prevenção efetiva das lesões. Além disso, na prática clínica, a tomada de decisão ela é baseada em elementos individuais, levando em conta, né, o contexto e o passado daquele paciente ou daquele atleta. Dessa forma, como uma mesma lesão pode ser causada por diferentes também caminhos. Então, a avaliação individual, aplicada ao contexto do paciente e do atleta, é vital para a reabilitação mais assertiva dessas lesões aí. No mais, pessoal, o que eu quis trazer para vocês hoje aqui é para que vocês entendam que a complexidade das lesões é o que a gente tem de mais novo aí para a gente estudar, tá? E para a gente entender. Porque aí a gente consegue perceber que vários outros fatores, não só os fatores biomecânicos, que é o que muitas vezes a gente vê, e eu já fui muito apegada a esses fatores biomecânicos, tá? Isso é normal. A gente consegue ver o paciente, né, um atleta da gente, num biopsicossocial, num outro lançante aí, e entender o que é mais forte ou menos forte com relação à questão dele ali de lesão, tá? Aqui tem algumas referências.
E aí eu agradeço, né, novamente a vocês da Liga Acadêmica pelo convite, espero ter contribuído para o processo aí de vocês, né, a construção de conhecimento de vocês com relação à parte esportiva, né, a saúde esportiva aí. Estou à disposição agora para perguntas e deixo meu contato aí para vocês. Se vocês quiserem também nos seguir aí, né, no Instagram do nosso grupo de pesquisas aí da UFV, já faço um pedido para quem tiver animado aí das meninas e quiserem participar do nosso grupo, a gente está ainda fazendo as avaliações. Eu vou tentar encerrar meu mestrado agora no meio do ano, mas vou dar sequência no doutorado, então a gente precisa de voluntárias aí para participar com a gente dessa pesquisa aí do ciclo menstrual e desempenho físico, tá? Deixo também a nossa página aí da Unifagor, que é a página da minha clínica, e muito obrigada. Oi, Vanessa, não estou te ouvindo. Enquanto a Vanessa está ajeitando o microfone dela lá, comentar, né, que, assim, quando você falou acerca da capacidade, do sobre-esforço, né, e o impacto na saúde, e também sobre a questão da capacidade e da demanda, assim, eu sou entusiasta, né, do exercício físico, né, e aí eu já pratico a musculação já desde os 16 anos, hoje eu tenho 24, e aí é uma coisa que, particularmente, eu tenho bastante dificuldade em identificar, assim, em mim. E, particularmente, eu acho que no futuro, quando eu for exercer a profissão, né, porque eu estou no curso de medicina, eu fico com dificuldade também em talvez instruir um paciente acerca da prática de exercício físico, porque eu, particularmente, quando eu me esforço mais do que o normal, é muito comum eu ver aqueles sintomas respiratórios que você citou. E, por outro lado, eu fico com aquele receio de estar sobrecarregando demais e com o medo, o receio, né, de acabar desenvolvendo alguma lesão, me machucar de alguma forma, né? Eu já machuquei o ombro esquerdo uma vez, mas foi uma coisa boba, você resolveu com anti-inflamatório mesmo, mas eu fiquei com aquele pensamento, né? Depois, primeira vez que a gente se machuca, a gente sempre fica com aquele receio seguinte, né? E aí, o que que você tem a dizer sobre isso? Você tem algum meio, algum mecanismo da gente saber identificar isso para o nosso próprio benefício pessoal? Ou talvez alguma ferramenta e algum meio para que a gente possa instruir o paciente ou uma futura atenção, né, multiprofissional que a gente possa oferecer para alguém nesse sentido? Ô, João Vitor, então, muito pertinente a sua pergunta. E quando eu trabalho com atleta, que a gente está acompanhando eles em alguma temporada e tudo mais, eu uso realmente uma análise diária do meu atleta, tá? Então, assim, a gente vai usar tanto a gente fala que chama. O pessoal da educação física talvez vai falar até melhor, tá? Mas a gente tem que acabar conhecendo porque são tabelas que todo mundo vai utilizar para depois gerar dados, né? Então é importante. A gente vai utilizar da carga de treinamento dele. Então, assim, por exemplo, você treinou musculação, e aí eu vou te perguntar qual que foi a sua escala subjetiva, né? De 0 a 10, quanto que foi para você fazer a musculação? Ah, você falou para mim, foi 8 hoje. E aí eu faço uma multiplicação lá com relação ao tempo em que você fez de musculação, certo? E aí eu vou levar aquilo para a minha tabela. Depois, no outro dia, você vai chegar e eu vou te perguntar se eu não me engano, é de 6 a 20, o quanto você está descansado, tá? E aí eu não deixo de você também saber o que é o do 6 a 20. E aí você vai me falar e eu vou também multiplicar de novo para ver se você tem uma condição assim de recovery boa. Ao final da semana, eu somo tudo e vejo. E ao final da segunda semana de treinamento, eu não posso exceder mais que 10%, tá? Então, de 10 a 15% que a gente não pode exceder, tá? Pensando em atleta. Agora vamos falar do nosso público, que é realmente, né, gente? Porque assim, a gente trabalha aqui com atleta, mas é atleta amador. Quando a gente trabalha com atleta profissional,
é um tanto quanto diferente também, tá? Então, para os meus atletas amadores aqui, eu não consigo avaliar eles diariamente, tá? Então, é um controle um pouco mais difícil. Mas você pensando no que a gente vai encontrar no dia a dia, clinicamente, não estando trabalhando dentro de um clube, que você falou da carga de treinamento aí na musculação, é você analisar essas relações mesmo. Então, se um dia você acordar mais cansado, com mais coriza, com as afecções de vias aéreas superior aí, é sinal que às vezes você realmente excedeu a sua carga de treinamento, tá? Só que às vezes eu falo que a gente não pode falar tanto isso com o paciente, porque senão ele também, tudo ele não quer fazer, tá? Tudo ele vai falar assim, mas se eu fizer demais eu vou ficar muito cansado, vou adoecer, tá? E não é assim. Porque as capacidades, elas vão sendo, é como se a gente fosse sobrepondo. Então, hoje eu treino um pouquinho, amanhã eu melhoro um pouquinho e mais um pouquinho. Eu não posso passar desse pouquinho para cá, né? Então, exceder demais vai gerar esses problemas. Mas tem que fazer o exercício. Você excedeu, você vai falar assim, segura um pouquinho, né? Essa semana, talvez você dormiu mal, como que você tá? Ou se às vezes tem algumas outras influências por trás, não só da carga de treinamento que você está dando, tá? É um negócio muito interessante que excede toda a carga de treinamento que a gente espera na vida, que eu não sei se vocês já ouviram falar no CrossFit, o Murphy, que acontece todo final do ano. Que é o quê? É para realmente ver como que foi a nossa capacidade física. Será que a gente fez todos os treinos durante o ano, foi tudo legal? Aí chega lá no final, a tentativa de você fazer o Murphy é para quê? Você, mais ou menos, nivelar sua capacidade física. Em 2023, em 2022 eu estava assim, em 2023 eu tenho que estar assim. Então, eles fazem um exercício que é extremamente exaustivo, e aí chega ao final, a maioria deles tem rabdobiólise, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muito artigo saindo com relação a essa atividade. Então, isso aí é o quê? É o superávit, é o máximo que você deu ali na sua carga de treinamento num dia só. E aí, automaticamente vai surtir em outros né, sintomas mais sistemáticos aí no seu corpo, não só uma afecção de via aérea superior, tá? Mas, enquanto a sua prática, a minha sugestão é que o indivíduo faça, sim, exercício. Talvez, se naquela semana alguns fatores estiverem mais em alta, o indivíduo, você ensinar o indivíduo a ter uma percepção diferente do corpo dele, explicar para ele o que ele deve fazer, como ele deve se portar frente àquilo, né? E entender que não deve parar de treinar. Talvez naquele dia é o dia dele fazer só uma mobilidade, só uma prática de exercício, um aeróbico, para manter pelo menos fazer o famoso descanso ativo, tá? Te respondi? Tá, respondeu sim. Respondeu muito bem, obrigado, viu? Franciele. Eu? Então, meu nome é Ana e eu faço fisioterapia na Univiçosa. Eu gostaria de te perguntar uma questão que hoje foi, assim, discutida dentro do ambiente de sala de aula, né? Sobre atletas ou um público-alvo mesmo que correm e preferem, né? Estão preferindo correr descalço agora, sem um tênis. E aí eu gostaria de saber o seu ponto de vista, né? No que você acha, porque essas pessoas né, que acreditam no correr descalço, elas falam que evitam lesões. E aí eu não sei se você já ouviu falar sobre, né? E não sei o que você tem a dizer. Ô, Ana, obrigada pela pergunta. Uma pergunta que eu falo que é fogo no parquinho, né? Porque vamos colocar na balança aí. Porque assim, os nossos ancestrais, eles corriam de animais, eles corriam atrás de animais descalços, né? E aí tinham adaptações para aquilo, tá? Porém, eu vou te falar uma coisa, isso aí vai de cada um. Eu, particularmente, não gosto de correr descalço e tendo em vista que muitas vezes você vai correr aonde? Fala para mim. Você vai correr no asfalto quente? Você vai aguentar correr no asfalto quente? Você vai correr em rua de pedra? Você vai correr... o ambiente é controlado? Na esteira, você consegue correr descalço? Esquenta, aquece o pé, machuca. Aí vem a questão, vale a pena uma bolha ou vale a pena a questão de correr
descalço ou não? Aí coloque numa balança, sabe? Eu não vejo uma questão. Eu acho que é indiferente quando a gente pensa, às vezes, a gente fala assim, criança tem que pisar no chão. Realmente, criança tem que pisar no chão, ela precisa sentir texturas diferentes, porque o pé é um local que a gente tem sensibilidade e que tem muita questão tátil, que a gente vai aprender muita coisa ao pisar, mas correr realmente é viável, né? Usar ou não? Que diferença isso faz, sabe? Assim, e assim, pensando no benefício e no malefício. Vale a pena você correr descalço, correr o risco hoje em dia que a gente tem de pisar num caco de vidro, alguma coisa do tipo? Você realmente tem um ambiente extremamente controlado para você correr e que não vai machucar seus pés? Então, né, aí vem criando também os tênis minimalistas, que são aqueles tênis que eles não apertam, né? Na verdade, eles têm condições entre um dedo e outro, né? Então, assim, isso aí vai de cada um. E, na verdade, o tênis em si, ele não influencia, talvez, assim, tanto na... Como é que eu vou te explicar? Ele é importante em algumas questões da biomecânica do indivíduo? Por exemplo, se você já tem um déficit você já tem um drop de navicular muito grande. Então, na hora que você está andando, né, você prona demais. O seu navicular, ele cai mais que o normal. Ele tem um tempo maior, porque o navicular, ele tem que dar o drop, mas ele não pode dar o drop durante um período longo de tempo na sua corrida, na sua marcha. Mas se você tiver ele e tiver um tênis que ele deforma muito, automaticamente ele vai estar ajudando um pouco mais a você deformar aquela região, né? Você ter mais drop navicular, talvez partir por uma faceite, alguma coisa do tipo. Mas, digamos assim, que não influencia. Mas, fechando a sua pergunta, que é realmente complexa de responder, eu acho que assim, a gente tem que colocar na balança o que é interessante. Correr o risco de machucar, de dar calo, ou correr com um sapato. Porque também não foi à toa que foi criado o tênis para correr, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso aí também. Não sei o que você viu. Quem fala muito sobre tênis, sobre essas questões, é Raquel Castanharo. Ela é excelente, ela é uma fisioterapeuta que escreve para o Eu Atleta, então talvez seja importante vocês irem lá e também acompanharem ela. Particularmente, eu não correria descalço, a não ser que eu precisasse. Perfeito. Eu também acho, assim, concordo, né, com seu ponto de vista, penso nessa questão dos solos, né, porque hoje em dia é difícil nessa questão, né, de má mobilidade mesmo, né, da estrutura física das cidades, principalmente. Muito obrigada. De nada, disponha. O Vitor colocou aí, né? O João Vitor também colocou com relação ao descalço na academia. Cara, questão assim, porque eles tendem a achar também que depois de um tempo, né? É interessante porque a gente pisa e a gente levanta mais o hálux, né? E tudo, mas assim, se tem um treino específico para, quanto fisioterapeuta, se eu tenho um treino que eu posso passar para o meu indivíduo, que ele vai conseguir trabalhar o food core dele, não preciso pedir ele para treinar descalço, tá? Porque corre o risco de cair um peso no pé dele também, entendeu? E aí machucar, e às vezes tá com tênis, talvez vai ser um incidente um pouco menor, tá? Então, assim, e é questão de gosto, tem gente que gosta, e tudo bem. Eu, Franciele, consigo treinar descalço? Consigo, porque eu treino na minha clínica, que eu tenho material, que eu tenho espaço legal e que eu não tenho outras pessoas próximas a mim. Então, treinar descalço, para mim, é positivo. Mas se eu tivesse num ambiente que eu tivesse mais pessoas, que tivesse um risco, não sei se eu treinaria descalço, entendeu? Então, assim, mas não vejo essa influência. Não tem artigo que reporta que treinar descalço é melhor do que treinar calçado, tá? Isso a gente tem que analisar o contexto. Tudo nessa vida é o contexto em que você está. Se você trabalha dentro do estúdio e seu estúdio é pequeno, você faz um trabalho individualizado, e aí você pretende que o seu paciente, que o seu cliente, ele pise no chão, que você pensa nisso aí por causa de vários fatores, joinha para você. Mas
Se for numa academia muito cheia, tiver vários outros fatores, pensa no contexto, pensa no indivíduo, pensa se vale a pena. Se o indivíduo também quer, né, gente? Se a pessoa quer, porque assim, eu falar assim, não, hoje você tem que treinar descalço aqui. E a pessoa não gosta de treinar descalço porque ela tem relíquia de pisar no chão, por que você vai colocar ela treinar, gente? Aí você vai perder o cliente, entendeu? Então, assim, tudo é o contexto, é o jeitinho que você tem que chegar na pessoa, tá? Mas em relação à evidência científica, não tem nada que fale. Treino descalço, se treinar descalço fazendo extensora, ganha mais força de quadríceps. Não tem ainda tantos desses artigos, ainda não. Tem artigos, mas não, que não são de boa qualidade metodológica e que a gente não pode confiar e bater o martelo falando isso, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tinha tentado abrir o microfone, mas para agradecer mesmo pela palestra, foi excelente. E se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou mandar todas as suas redes sociais que estavam no slide lá no grupo. Se você puder mandar o slide também, para mandar para o pessoal que não estava presente estudar o termo também. Sim. Recomendar algum artigo. Vou tentar mandar para vocês os artigos que eu usei aqui, que são muito, muito interessantes, igual eu falei com vocês, são questões novas que estão aí sobre essas teias de determinantes. A Físio tem estudado muito isso, tá, Vanessa? Então, assim, vocês que são da medicina, tem que também estudar, porque hoje em dia é necessário a gente estar por dentro, porque isso não é só para mim e para vocês, não, até para a educação física também. Nós todos que estamos ali em contato com os atletas e que temos que conversar em prol dele, né, principalmente quando a gente trabalha dentro de clube, que a gente vai se reportar ali uns aos outros, a gente precisa estar com essa didática muito assertiva ali para poder dar certo, sabe? Então, assim, a gente não ter aquela visão tão fechada de uma lesão, de uma coisa, não. A lesão, ela tem vários fatores influenciando ela ali, ela é extremamente complexa. E se vocês levarem isso não para o dia a dia só da fisioterapia esportiva, da medicina, gente, vocês vão ver que o ser humano, hoje em dia, as lesões deles são por vários fatores. Eu já tive paciente aqui que teve capsulite adesiva, por conta de problemas dentro de casa, porque às vezes ela estava deitada, ela ia dormir e o marido dela traía ela e ela não queria ter contato com o marido. E aí então ela se restringia. Então ao acordar, o braço dela não levantava. E como que aquilo foi consecutivo, automaticamente ela parou de mexer. E aí ela estava com 50 anos, ela estava passando pela menopausa, ela estava depressiva, um prato cheio para uma lesão dessa, né? Então é uma série de fatores que vão levar aquilo ali. Então a tendinite já estava ali, estava chamando a atenção dela, mas os problemas que ela trazia em casa estavam, os problemas hormonais que eram do bio dela também estavam ali, ó, pingando e fazendo todo um processo. Aí o que acontece? A pessoa parece com uma lesão e ela não é atleta não. Na verdade ela é uma atleta, né? Uma atleta de dona de casa, que a gente fala que é atleta, né? Então, não é só dentro da parte esportiva, a gente pensa nisso como um todo, é para a vida da gente mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Mas, de qualquer forma, eu fico à disposição, tá, Vanessa? Se precisar de alguma coisa, a gente vai conversando. Se um dia, provavelmente a gente participa muito de torneio de beach tênis, tá? A gente teve aí em Viçosa mês passado, acho que deve ter umas 3 semanas aí. E quando a gente está aí, dependendo se alguém quiser participar com a gente, a parte nossa da físio lá, de gestão esportiva, né, que a gente faz. A gente faz os atendimentos imediatos, tanto atendimentos, às vezes, da parte da físio, quanto, às vezes, atendimento de primeiros socorros e tudo mais. Então, assim, se alguém tiver intenção, pode falar com a gente, quiser participar, né? A gente costuma fazer as cidades de Ubá, a cidade de Juiz de Fora e de Viçosa, junto ao pessoal da Federação Mineira de Tênis. Então, de tênis e beach tênis. Então, se alguém quiser participar também,
né? O beach tennis está em alta aí, a gente vê várias lesões musculares, vemos várias lesões também de escoriações, que às vezes a gente precisa, né, ter agilidade para atender. Então, é também uma oportunidade bacana para vocês aí. Excelente, muito obrigada. E obrigada pela palestra também. Eu que agradeço. Boa. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Precisando, a gente está à disposição, tá? Tchau, tchau, Vanessa. Tchau, tchau, pessoal. Esqueci do print. É que eu pedi pro pessoal abrir a câmera para tirar um print. Quem tá aí ainda puder abrir a câmera, por favor. Vai embora não, gente. Fica pro print. Para a gravação.